Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Hoje inicia-se então a minha rúbrica de crime e por isso o caso de hoje é sobre Gypsy Rose e Claudine Blanchard. Este é sem dúvida um dos casos mais bizarros ao qual já assisti e portanto decidi trazê-lo aqui para o canal. Este caso teve realmente mais destaque na HBO, onde podem encontrar o documentário Mommy, Dad and Dearest e também a série The Act. Então, Gypsy Rose nasceu em julho de 1991, filha de Claudine Blanchard, mais conhecida por Didi. A Didi tinha 24 anos quando conheceu Rod Blanchard, com 17 anos, e eles tiveram então Gypsy Rose. Passado um tempo, a Didi separou-se de Rod, levou a filha com ela. Segundo a Didi, a Gypsy tinha todos os problemas e mais alguns. Tinha apneia do sono, distúrbios digestivos, distrofia muscular e chegou ao ponto de dizer à própria filha e a toda a gente que Gypsy tinha leucemia. Tudo isto chegou ao ponto de Gypsy ter de rapar o cabelo, porque a Didi rapava-lhe o cabelo sempre, e chegou ao ponto até de andar de cadeira de rodas. A Didi também dizia às pessoas que Gypsy tinha um atraso mental, por isso, em vez de ter, por exemplo, 15 anos, tinha 8, pronto, a nível mental, o que não era de todo uma realidade. E a Didi, para justificar tudo isto, acabava por vestir a Gypsy de uma forma muito infantil. Então vestia com roupas para criança, vestidos de princesa, colocava-lhe perucas, enfim, fazia dela um autêntico boneco. Com todas estas doenças de Gypsy, as pessoas realmente tinham imensa pena dela e também da Didi. Achavam-na uma grande mãe que nunca deixava faltar nada à sua filha e foi então que começaram a ser convidadas para eventos, para viagens, recebiam imensos donativos e até chegaram a receber uma casa, porque quando se deu o furacão Katrina, a casa delas ficou toda destruída e então com todos os donativos que elas receberam, acabaram também por receber uma casa. A Gypsy foi crescendo, teve de ser operada inúmeras vezes, ia sempre ao hospital e a Didi dizia aos médicos que o estado de saúde dela era mesmo muito grave e então os médicos nem sequer faziam análises, não faziam rigorosamente nada. A Didi disse aos médicos que a Gypsy tinha problemas digestivos e os médicos limitaram-se a operá-la e a colocar-lhe um tubo para ela se alimentar. O tempo foi passando e a Gypsy não sabia que estava a ser utilizada pela sua mãe, não sabia se tinha alguma destas doenças, simplesmente sabia que conseguia andar e que não precisava da cadeira de rodas para fazê-lo. Foi então que Gypsy cresceu e conheceu um rapaz online e começou a falar com ele e a criar ali uma ligação com ele. Isto quando a Didi estava a dormir, ou seja, isto era tudo durante o período noturno, porque a Didi era uma pessoa que estava sempre em cima de Gypsy. Estava sempre de mão dada com ela, estava sempre abraçada a ela e então tornava-se impossível para Gypsy ter a sua vida, mesmo supostamente sendo deficiente, ela não conseguia ter a sua vida, não conseguia ter amigos, não conseguia ter uma vida amorosa, nada, porque a Didi estava sempre em cima dela. Então era durante este período que Gypsy conseguia, às escondidas, falar com este rapaz através do computador e então ela disse, passado um ano de relação, disse a este rapaz que estava cansada porque tinha que ser obrigada a utilizar uma cadeira de rodas quando não necessitava e o rapaz realmente achou muito estranho, mas depois, claro, ela provou-lhe isso, não é verdade? E então aí chegaram à conclusão que ela não necessitava de utilizar a cadeira de rodas e ela disse que quando mexia as pernas ou se levantasse da cadeira de rodas, a mãe dela batia-lhe. Certo dia, Nicholas, que é o nome deste rapaz, disse à Gypsy que faria de tudo para protegê-la, que amava-a de paixão e então um dia a Gypsy perguntou-lhe se ele realmente seria capaz de protegê-la até da própria mãe.
e ele disse que sim. E então a Gypsy disse que tinha intenção de matar a mãe porque já estava cansada da situação dela, já não conseguia mais viver naquele estado, e então assim foi. Foi em junho de 2015 que Nicholas dirigiu-se então à casa de Gypsy, à meia da noite. A Gypsy dirigiu-se então à casa de banho, tapou os ouvidos enquanto Nicholas matava a sua mãe com uma faca, portanto ele esfaqueou-a. E depois foram os dois para um motel, roubaram $4.000 à mãe, foram os dois para o motel. No dia a seguir, eles enviaram a arma do crime, que foi a faca, não é? Através de correio para a casa do Nicholas, e depois foram então para a casa do Nicholas. A família do Nicholas não desconfiou de nada, gostaram imenso da Gypsy, só que a Gypsy cometeu o erro de escrever no Facebook "Bitch is dead". Toda a gente ficou preocupada, não é? Se ela estaria bem, onde é que ela estaria, e foi então que a polícia foi ao local do crime, não é? Foi à casa da Gypsy ver o que é que se estava a passar. Os vizinhos chamaram todos a polícia, como é óbvio, e então viram Didi morta na sua cama. Depois, a primeira pergunta que foi feita era: será que Gypsy tinha sido raptada? Porque supostamente ela não poderia andar, não é verdade? E eles achavam que aquela publicação no Facebook teria sido porque a sua conta tivesse sido utilizada por outra pessoa ou que tivesse mesmo sido hackeada. Só que, claro, eles passaram por vários sítios, as gravações ficaram registadas, e então a polícia conseguiu chegar ao local onde eles estavam, não é? Que era com a família em Wisconsin, ou como é que isso lá se diz, lá na casa do Nicholas. E quando lá chegaram, o Nicholas, claro, disse tudo o que tinha acontecido, explicou a situação toda, e então levaram-nos para a esquadra. Na esquadra, a Gypsy negou tudo. Depois começou a dizer que foi o Nicholas que matou a mãe dela e que a culpa era só dele. O Nicholas já dizia tudo ao contrário, dizia a verdade, dizia que quem teve a ideia foi a Gypsy. O público ficou todo chocado, né? As pessoas que ajudaram a Gypsy ficaram todas chocadas, não conseguiram compreender o que é que se estava a passar, começaram a perceber que ela afinal podia andar, mas claro, depois questionaram-se se ela realmente tinha aqueles problemas todos que a mãe dela tinha dito que ela tinha, e então começaram a fazer uma série de análises à Gypsy, tentar perceber o que é que se estava a passar, não é verdade? Porque realmente foi muito chocante para eles. Vocês sabem que lá nos Estados Unidos eles vivem naquelas comunidades, ajudam-se sempre todos uns aos outros, e isto para eles foi realmente muito chocante porque eles consideravam-nas família. Eu achei engraçado que uma das primeiras coisas que foi dita na conferência de imprensa pelo investigador, não sei, foi "as aparências iludem". A sério, essa frase ficou mesmo marcada. Um caso muito bizarro, e eles então tiveram que debruçar sobre o assunto, ver o porquê dela ter... ela não matou, né? Mas porquê que ela então quis que a mãe dela fosse morta, e então aí eles começaram a entrar num buraco negro autêntico e começaram a perceber-se que realmente a Didi, a querida Didi, que toda a gente gostava, que toda a gente amava, não era a pessoa que dizia ser, e começaram a perceber que ela era realmente um monstro. Para vocês terem a noção, no documentário nós vemos os jornalistas a entrevistarem o pai da Didi e a madrasta da Didi, e uma das coisas que eles disseram foi que a Didi tentou envenenar a madrasta ao ponto dela ter ido parar ao hospital durante 9 meses. Eles consideram que a Didi foi quem matou a mãe, não é? A própria mãe, porque a mãe estava aos cuidados da Didi, e eles perceberam que realmente a morte da mãe foi muito estranha, porque a mãe estava muito magra, quando eles iam lá à casa estava sempre suja, e então eles consideraram que realmente a Didi negligenciava a mãe, tipo, ao máximo.
E pronto. E depois, para vocês terem noção, eles não gostavam mesmo nada da Didi. Diziam mesmo que ela era um horror de pessoa, tipo, para quem a conhecia no íntimo. Diziam mesmo que ela era o diabo em pessoa. E inclusive havia um dos irmãos que queriam fazer um funeral para ela. E eles disseram, o quê? Mas tu é que vais pagar então, porque eu não vou. Porque é assim, por mim, a gente põe as cinzas, porque ela foi cremada, põe as cinzas na sanita e damos tipo a descarga e tchau, tchau, Didi. A sério, eu fiquei tipo, meu Deus, para uma pessoa dizer isso é porque realmente a mulher era mesmo muito má. E viu-se, claro, pela filha, não é verdade? Mas aquilo que a Didi fez à filha, eu não consigo perceber o porquê dela ter feito isso à filha dela. Eu acho que ela queria a atenção em cima dela, era realmente uma pessoa que só queria atenção para ela, muito narcisista. Aquele tipo de pessoa que não olha a meios, tipo, para atingir os fins, estão a ver? Tipo, passa por cima de toda a gente e não se importa de estar a fazer com que a filha sofra para que ela esteja ali como a mãe do ano, estão a ver? Tipo, ai, porque ela ela sim é que é uma mãe, tipo, nunca deixa a filha na mão, está lá sempre para ela. E uma das coisas que a Gypsy disse foi a minha mãe estava sempre de mão dada comigo, a minha mãe estava sempre abraçada a mim e sempre que isto era para que quando a Gypsy dissesse alguma coisa, se dissesse alguma coisa a mais que não poderia dizer, a mãe dela apertava-lhe logo a mão ou apertava-lhe logo o ombro e ela aí sabia que tinha que se calar. Bem, foi tudo a julgamento, não é verdade? Eles ficaram a aguardar julgamento durante um ano. Supostamente eles iam ser condenados à morte, só que ficaram naquele corredor da morte, estão a ver, durante um ano. E então depois chegaram à conclusão que iam sim receber então uma grande pena. Portanto, o Nicholas, que foi quem matou a mãe de Gypsy, foi condenado a prisão perpétua e a Gypsy foi condenada a 10 anos de prisão. Por isso, ela vai sair com 32 anos em 2024. Realmente, esta é uma história que me entristece muito, porque depois de vermos todo o terror que esta rapariga passou, de irmos a fundo nesta história e de vermos as imagens, realmente eu considero que a Gypsy não deveria ter sido presa, mas por um lado eu acho que até lhe fez bem. E eu digo isto porque a Gypsy vivia noutro mundo, percebem? Vivia num universo paralelo ao nosso. Ela não sabia nada, ela não sabia distinguir o certo do errado, ela não sabia mesmo nada. E então ela foi criada mesmo como se fosse uma criança e ela cresceu ali numa bolha. A vida dela era só a mãe dela, fazendo-lhe mal ou não, a vida dela era só a mãe dela, ela só via a mãe à frente. E pronto, aquela era a vida dela. Por isso eu considero que até foi bom ela ter sido presa, porque ela na prisão tem todo um acompanhamento, tem psicologia. Portanto, ela deve ter apoio psicológico e psiquiátrico e, claro, tipo, se lhe acontecer alguma coisa, se ela tiver um surto, se ela tiver algum problema, eles estão logo lá para ajudá-la. Obviamente que não andam ali em cima dela como a mãe dela andava, porque isso aí então é bizarro, não deixa a pessoa viver, mas ao menos ela tem um acompanhamento, tem um apoio diferente do que se estivesse cá fora. Vocês devem estar a perguntar pelo pai, tipo, onde é que está o pai no meio desta história toda, mas a realidade é que o pai sempre foi afastado, porque a Didi fazia com que ele ficasse afastado da Gypsy, e eu acredito que a Didi também falava muito mal do pai à Gypsy, acredito profundamente. Apesar de ter havido esta morte da Didi por parte, pronto, da Gypsy, eles apoiam-na incondicionalmente porque sabem que ela não teve propriamente culpa. Foi como se fosse o limite do desespero de Gypsy e foi a maneira como ela resolveu se livrar desta situação. E houve também um médico, vocês perguntam-se também pelos médicos. Houve um médico que achou bem estranho toda a situação da Gypsy
e achou muito estranho a mãe falar sempre pela Gypsy, ou seja, a Gypsy não podia dizer nada durante toda a consulta e sempre foi assim. Os médicos, mesmo que quisessem tentar falar com a Gypsy, não conseguiam e sempre que a Didi falava com os médicos, tapava-lhe os ouvidos, portanto estão a ver. E depois o médico também diz que achou super estranho porque uma pessoa com distrofia muscular e que não pode andar acaba por perder a massa muscular das pernas, fica sem músculo, a perna fica extremamente magra e então ele achou realmente isso muito estranho, só que lá está, como toda a comunidade e toda a cidade considerava que a Gypsy realmente tinha um problema e os médicos também consideravam que ela tinha todos aqueles problemas, o médico, pronto, não podia fazer nada porque ia ser tipo 1 contra 100, estão a perceber? Mas obviamente que eu não concordo com esta atitude, acho que ele mesmo sendo 1 contra 100, entre aspas, que ele deveria ter feito realmente alguma coisa, que devia ter explorado mais a situação, só que acho que acabou por ser tipo falta de interesse, muito sinceramente. No fim disto tudo, os psicólogos, psiquiatras, os médicos chegaram à conclusão que Didi tinha então o síndrome de Munchausen by proxy, que é o síndrome de Munchausen por procuração, que é basicamente quando uma pessoa tenta magoar-se a si própria ou provocar dor aos outros para chamar a atenção. E foi exatamente isto que Didi fez em toda a vida de Gypsy. Sobre a vida passada de Didi, eles descobriram que ela realmente tinha cadastro, inclusive havia um condado que se ela pusesse os pés, que ela seria automaticamente presa se fosse apanhada, portanto não sei o que é que ela fez, mas coisa boa não foi, né? Enfim, pessoal, este é um caso muito bizarro, como vocês podem ver. Espero que tenham gostado do caso, não é? Tipo, não é propriamente para gostar, mas espero que tenham gostado do vídeo. Este ainda foi o primeiro vídeo, portanto, há aqui algumas coisas que eu depois, obviamente, que tenho que aprender melhor e organizar melhor, eu sei disso. Também estou um bocado nervosa, não vos posso mentir, não é? Mas pronto. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, deixem aí nos comentários, porque é muito importante para mim saber se gostam deste tipo de vídeos ou não. E se souberem de casos e quiserem que eu traga um caso aqui para o canal, já sabem, também deixem aí nos comentários. Foi isto, meus amores, espero então muito que tenham gostado, já sabem, subscrevam o canal ativando as notificações no sininho, deixem o vosso like e sigam-me também no Instagram, Jessie Sophie. Muitos beijinhos, vejo-vos no próximo vídeo.